Glória a Deus. Bom dia para todos. Eu saúdo você, meu amado, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, aqui na estrada do Porto Velho. Nosso endereço aqui é no 1020. Nosso ministério é Palavra e Vida. E desde já queremos te agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, você que está abrindo as portas da sua casa para a entrada dessa programação, e nós vamos estar dando início, a partir de agora, a nossa EBD. E a nossa lição está na lição de número 4, cujo título diz A Iluminação Espiritual do Crente. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Você que está na sua casa, aí por conta dessa quarentena, desse confinamento, e nós estamos fazendo essa programação online, para que você fique em casa, você possa preservar a sua saúde física, enfim. Então vamos orar. Você que, se puder, feche os olhos, curve essa cabeça e ore junto comigo. Eterno Deus e Pai, aqui nesta manhã, nos encontramos, Senhor, diante da Tua presença santa. Ó Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu. Senhor, abençoa, meu Senhor, essa programação, aquele que está nos assistindo, nessa cidade, talvez até em outro estado, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa dar um dia promissor, um dia grandioso, ó Pai, cheio da Tua presença. Pai, fica conosco. Assim nós te pedimos, te agradecemos e recebemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 4. Hoje é dia 26 de abril do ano de 2020. E o título já diz, A Iluminação Espiritual do Crente. Nesse trimestre, você já deve saber que as lições estão focadas ali na carta a qual Paulo escreveu aos Efésios. Aqui diz no texto áureo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. A verdade prática diz, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Aqui diz, você pode, aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, e assim está escrito. Efésios 1, a partir do verso 15. Pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. No versículo 19, o qual é sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21, acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou a todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Louvado seja Deus, né, irmão? Então, nessa lição, né, nós vamos aqui aprender hoje, né, alguns objetivos, né, e o principal aqui, né, os principais objetivos são, vamos tentar esclarecer aqui a dimensão da nossa chamada. Vamos falar das riquezas da herança divina, que é a grandeza de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós recebemos Cristo como o único e suficiente Salvador, nós recebemos também grandes benefícios. Entre eles, são bênçãos espirituais. Então, aqui também nós vamos aprender que não só essas bênçãos que recebemos, mas também a chamada, qual é o propósito dessa chamada, o serviço, né? No caso aqui, servir a Deus, enfim. Tá? Aqui, na minha revista, tem um interagindo com o professor, eu achei interessante, eu vou ler aqui, na revista dos professores, diz assim: o plano de salvação divina revela a sua santa vocação, tá? As riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade. Entenda bem isso, ó, a serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a doação de filhos, as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados, a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, né, estudaremos as bênçãos espirituais, a profunda herança de cada crente deve guardar em Cristo. Então você vê aqui quantos benefícios nós recebemos. Fomos adotados como filhos, né? Recebemos, vamos desfrutar das bênçãos que virão no porvir, ou seja, na eternidade com Deus. E, enfim, tudo isso, né, aqueles que são salvos, né? Mas, entenda, é necessário que você receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não está só, né, sendo beneficiado aqui desta terra, porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Mas a Bíblia diz que devemos ajuntar tesouro aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então, nós sim recebemos o privilégio, a dádiva da salvação. Fomos recebidos por Deus, adotados como filho, e o filho, ele tem direito ao que? A herança. Né? Somente os filhos têm direito à herança. Herança essa que é guardada lá nos altos céus. Amém? Então, aqui na introdução, para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui, que diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida, né? Ação de graças, oração intercessora e a confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da nossa chamada, a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Né? Eu queria focar aqui essa frase que diz: compreender a dimensão da nossa chamada. Estou fazendo uma pergunta para você. Você compreende isso? Você tem, né, consegue entender, consegue analisar aqui isso, a dimensão da nossa chamada. Você tem ideia do que é essa dimensão? Enfim, né? Eu falei aqui que nós fomos eleitos por Deus. Nós vamos falar aqui um pouco também do que o Davi falou na última lição do domingo, da eleição, da predestinação, enfim. E, né, a herança divina é algo que
que nós vamos desfrutar. Isso é certo. Bem certo também que quando nós recebemos a Cristo, recebemos a dádiva da salvação, e nós temos aqui, nós vamos aprender aqui que temos uma garantia disso, porque quando Cristo ele morreu por nós e ressuscitou, ele nos garantiu isso. Ele próprio também disse. Ele propriamente disse, antes de ascender aos céus, que nós também um dia, que certamente um dia nós vamos partir desse mundo, mais certo que a morte, que um dia vai vir para todos nós, mas certamente também é uma grande certeza que um dia nós vamos ressuscitar, nós vamos receber um corpo glorificado e, enfim, nós vamos morar com Deus na eternidade. Amém? Então, a dimensão da nossa chamada não é só desfrutar das coisas nessa terra, mas há coisas para sermos desfrutados na eternidade com Deus, onde lá não haverá mais dor, não vai, toda lágrima vai ser enxugada, não vai haver choro, pranto, vai ser só alegria, vai ser onde vamos assentar à mesa, vamos outras bênçãos que vamos receber enquanto a igreja subir, vamos estar participantes das bodas do Cordeiro. Então são coisas gloriosas, são coisas que nós lemos e isso nos impulsiona, é o combustível para a gente não desanimar, é uma coisa que nos toca no nosso ser, sabermos que o nosso Deus ele tem coisas maravilhosas no porvir, coisas que vamos desfrutar, vamos sentar à mesa com o próprio Senhor, Ele vai estar nos servindo à mesa. Isso é coisa gloriosa, irmão? É coisa que nos alegra. Se às vezes a gente está triste, quando você lê isso, quando você tem a certeza e você começa a ler sobre essas coisas, olha, isso alegra o nosso coração. Louvado seja Deus. Deus se alegra em Deus. Deus ele não te abandonou por tudo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Peça para Deus te guardar. E Deus ele está te guardando com certeza. Deus está te visitando nesta manhã. E que Deus possa continuar com você. E até aquele grande dia possamos ser fiéis a Ele. Até aquele grande dia que nós formos chamados para a eternidade, um dia que vamos partir desse mundo, mas tenha certeza, Deus, Ele não abandona o seu povo, amém? Aqui diz no tópico 1, que diz assim, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Olha só, que coisa linda. A esperança da sua vocação e as riquezas da glória. Aqui diz assim, na minha revista, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, se nós precisamos ser iluminados, essa iluminação vem da onde? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que é o nosso ajudador, o nosso consolador. E através do Espírito Santo, já que o Senhor, ele foi ascender aos céus, ele disse, olha, não vos deixarei sós, mas enviarei quem? O Consolador, o Espírito Santo que está conosco, tá? E ele aqui é a luz que vai nos iluminar e vai nos fazer compreender essa vocação, e vai fazer nos entender a dimensão, as riquezas em glória que vamos herdar, amém? Aqui diz assim, número 1, ação de graças e intercessão. Número 1, subtópico 1. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito da sabedoria e da revelação, está lá em Efésios 1:17, está na leitura bíblica em classe,
Paulo, ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada e as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Tá? Então, aqui, como diz o tópico, Paulo, nessa lição, ele faz ali um voto, né, de ação de graças pela intercessão. Então, ele se alegra, ele dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele agradece, né, um momento que ele expressa a sua gratidão a Deus por aqueles que foram eleitos. E as bênçãos espirituais recebidas como eleição, né? Então, a eleição, ela está relacionada ao quê? Aos escolhidos. Eleito por Deus foram aqueles que foram escolhidos por Deus. E também, né, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Assim caiu. A folha caiu aqui. E também a filiação e a dom do Espírito Santo, né? Então, a eleição está relacionada ao quê? Aqueles que foram escolhidos por Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E fomos escolhidos por Deus em Cristo, através da sua morte. Se Jesus morreu e deu a vida por nós, e você o recebeu de bom grado, você se arrependendo dos seus pecados, abandonando a sua vida errônea para servir a Deus, então você é um eleito por Deus. Então você também é um escolhido de Deus. E também, como Davi falou, né, na semana passada, a predestinação, né, que vem do verbo predestinar. O que significa, né? Predestinar é determinar antes, né? Ou seja, determinado por certas coisas, né? Ou seja, foram através de Cristo. Então Deus, ele, através da predestinação, ele nos antecipou, né, as coisas que virão, que são reveladas a nós através da sua palavra, né, como as bênçãos no porvir, né, e filiação, adotados como filhos. Então você vê que são muitos benefícios que nós recebemos. Então Paulo, né, ele dá graças a Deus, né, por aqueles, ele agradece a Deus, ele dá aqui expressa a sua gratidão a Deus por essas pessoas, né, que foram eleitas por ele, qual Deus escolheu, mas através de Jesus. Porque o homem, ele não pode se salvar por si mesmo. Se não for, né, se ele não reconhecer a morte vicária de Jesus lá na cruz e não se arrepender dos seus pecados, você não pode ser um eleito de Deus. Porque a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, somente Cristo, através de Cristo, possamos herdar e receber, né, essa herança de Deus. E aqui também Paulo, ele roga a Deus para que os eleitos, né, os escolhidos, entendam, né, e compreendam, tenham a capacidade, no entendimento, através do Espírito Santo, a dimensão da chamada e as riquezas da herança e da grandeza do poder de Deus. Às vezes, né, mesmo quando estamos numa igreja, às vezes a gente não procura entender isso. Às vezes lemos a Bíblia por ler, mas é bom a gente estar pesquisando, pedir a Deus, ao Espírito Santo, a capacidade, né, de você compreender as coisas espirituais, porque as coisas, né, espirituais, elas são compreendidas, né, por as pessoas espirituais. Então você tem que pedir ao Espírito Santo para te dar essa capacidade, esse entendimento, porque as pessoas às vezes estão na igreja e não entendem isso. Porque você estar servindo a Deus não é somente você estar no banco da igreja,
Não é somente só você tem que fazer, né, o seu devocional com Deus, a sua oração, lendo a Bíblia, mas tem pessoas que não entendem, a dimensão disso, não entendem a dimensão do poder de Deus. Às vezes as pessoas limitam até o poder de Deus, acabam entrando num conformismo, aceitam as coisas, uma enfermidade, talvez uma aprovação, mas você tem que pedir para Deus te dar essa capacidade, através do Espírito Santo, de entender a dimensão do poder de Deus. Eu costumo falar que as mãos do Senhor, elas não estão colhidas para salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então Deus, na sua grandeza, no seu poderio, de tudo que Ele representa por nós temos que entender, ou seja, através da comunhão, poder se achegar mais a Deus, aquilo que aprender, porque para nós servir a Deus é um aprendizado, a cada dia aprendemos uma coisa nova, e as pessoas às vezes não valorizam isso, às vezes se entregam aos problemas, ficam ansiosas, ficam estressadas, chateadas, mas Deus é poderoso para te abençoar, para te dar livramento, para abençoar a tua casa. Deus é maior que essa enfermidade, esse problema que você tem passado, tem vivenciado. Deus é poderoso para fazer muito mais. E Deus, Ele quer fazer, mas às vezes a gente não compreende, na dimensão espiritual que Deus representa em nossa vida, e aí às vezes ficamos, limitamos o poder de Deus. Não, meu irmão, entenda, Deus é maravilhoso, Jesus, Ele nos ama, e provou isso através da sua morte. A Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor levou sobre si as enfermidades sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, entendeu? E você não tem, não podemos medir o que Deus tem de grandioso para nós lá na eternidade. Então se alegre em Deus, fica firme, não desanime, não dê um passo atrás, não lance a mão do arado, Deus está do seu lado. Amém? Então, eu pego aqui a carona, nas palavras do apóstolo Paulo, dou graças a Deus, porque você é um eleito, porque você é um escolhido de Deus. Tá? Então, Paulo, ele expressava isso, esse sentimento de agradecimento. Sejamos gratos a Deus por tudo, irmão? Tudo que Deus nos fez até hoje. Então, Deus, Ele é maravilhoso, e a gente tem que ser grato a Deus por tudo, em nome de Jesus. Aqui no subtópico 2 diz, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Olha, interessante isso aqui, ó. Paulo, ele intercede, ele pede para Deus, para que ilumine a todos, para saberem qual seja a esperança da sua vocação. Você sabe, você tem entendimento disso? A esperança da sua vocação. Você foi vocacionado por Deus. Aqui diz assim, olha, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios a serem vocacionados. Tá? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Letra A, Deus chamou pessoas no passado. Vamos lá ver em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. Deus chamou pessoas no passado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, não, somente até aqui. Então, Deus chamou pessoas
no passado. Ou seja, antes de tudo ser criado, Deus ele já tinha um plano de chamar pessoas, de salvar, né, a humanidade. Assim como os nossos primeiros pais pecaram, o primeiro Adão falhou, mas Deus enviou Cristo, segundo Adão, para consertar tudo. Tá? E a letra B aqui diz: a chamada abrange serviço e santificação no presente. Então, lá em Filipenses, capítulo 3, verso 14, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Ele dizia: olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, isso aqui está relacionado ao serviço e à santificação no presente. Você vê que Paulo ele foi uma pessoa tão dedicada ao Evangelho, né? Ele foi uma pessoa tão determinada, né? E ele, no seu chamado, ele abraçou o seu chamado quando Deus fala: olha, que é um vaso escolhido a padecer. Você conhece bem a história do apóstolo Paulo, tudo que ele sofreu, tudo que ele, né, as prisões, naufrágio, mordido até por uma víbora, mas ele era uma pessoa que dizia, né, como diz aqui, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então ele disse: eu fui uma pessoa escolhida e vocacionado por Deus. Sim, através de Cristo Jesus. Então, essa esperança da nossa vocação, ela se diz respeito também ao presente. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos aí ao sofrimento, né, ao cansaço, à fadiga, estamos sujeitos, né, ao clima, ao tempo, mas isso para o apóstolo Paulo, isso não era problema, porque na sua vocação ele dizia: eu prossigo para o alvo, e meu alvo é quem? Meu alvo é o céu, meu alvo é a eternidade com Deus, meu alvo, né, é servir ao Senhor, porque eu tenho certeza que na minha vocação, porque eu fui chamado em vida, lá na eternidade, vai ser maravilhoso, né? E diz aqui também, na letra C, correndo um pouquinho, dentro desse tópico 2, que diz: a participação gloriosa no futuro. Olha só que coisa maravilhosa. Qual seria essa sua participação gloriosa no futuro? Aqui na minha revista diz que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Tá? Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 13, em versículo 12, vamos conferir o que está escrito. E diz aqui, na minha Bíblia diz o seguinte: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei quando também sou conhecido. Então, focando o versículo aqui, veremos ele face a face. Você querendo ou não, um dia vamos estar face a face com Deus. Independente das suas obras aqui em vida, mas quando Paulo fala aqui aos Coríntios que nós veremos face a face com Deus, que vamos morar com Deus para sempre na eternidade, lá nos altos céus, nas mansões celestiais, mas ele fala isso com alegria, né? Agora nós vemos, né, como um espelho, né? Que o Senhor é um espelho, né, para a nossa vida. E também nós somos um espelho aqui na terra, refletimos aqui em imagens de Deus. E como espelho, temos que refletir aqui, é uma imagem boa, né, passar coisas boas, porque como nós lemos aqui, teremos uma participação gloriosa no futuro para os salvos, né? Aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso
compreende a vida eterna e a esperança que nós temos, a maior esperança da igreja, né? É a segunda vinda do Senhor. E quando a igreja foi arrebatada, nós veremos ao nosso Deus face a face. Amém? E assim nós vamos desfrutar, né, das bênçãos gloriosas que está guardado num breve, um futuro próximo, né, irmãos? Louvado seja Deus. E aqui no número 3, né, subtópico 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, né? Está lá no versículo 18, capítulo 1 de Efésios. A expressão sua herança enfatiza o que Deus nos deu aos seus eleitos, tá? Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, tá? Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adoramos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Olha só, quantas riquezas, quantas coisas vamos poder desfrutar na eternidade com Deus, né? Do Paulo, ele faz essa petição a Deus, essa intercessão, para que os crentes entendessem essa dimensão, o que representa essa herança, tá? As riquezas da glória da sua herança, ou seja, como diz aqui a expressão herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, tá? E aqui abaixo estão os benefícios. O primeiro benefício, recebemos o perdão dos nossos pecados. Fomos adotados como filhos, tá? E as bênçãos que virão no porvir, e são elas, né? Estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro, e ali vamos receber uma premiação, né? Tomamos posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Nós bem sabemos, eu falei aqui anteriormente, que o nosso primeiro pai Adão, ele falhou. Então foi necessário um plano, né? Porque o nosso Deus, ele nunca é pego desprevenido. E ainda lá em Gênesis 3,15, Deus já estava providenciando a vinda de Jesus, o segundo Adão, tá? E através de Jesus, a morte de Jesus lá na cruz, o seu sacrifício vicário, nós recebemos todos esses benefícios de Deus. Então, entenda uma coisa. A Bíblia diz lá que, em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Tá? Então, ele veio para esse mundo para dar a sua vida em sacrifício. Como João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para isso, pela morte, né, do Filho de Deus, unigênito no Pai, nós vamos receber, né, irmãos? E vamos tomar posse de tudo isso, lá na glória. Um dia, vamos estar reunidos à mesa com o próprio Jesus, nas bodas do Cordeiro, e ali vamos tomar posse dessa herança. Mas essa herança é para os eleitos, essa herança é para os escolhidos. Talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu não sou escolhido de Deus. Se você recebeu Jesus na sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, se agora você é uma nova criatura, se agora tudo aquilo que você fazia de errado, você deixou e abandonou, como a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa seus pecados, esse é o que? Alcançará misericórdia.
mas essa herança é para os eleitos, irmão. Eu vou falar aqui de um assunto que talvez você possa estar nos assistindo, talvez de uma outra religião, de uma outra igreja, mas esses benefícios, eles estarão disponíveis para os eleitos de Deus. Por isso, falamos aqui da eleição, da predestinação, mas entenda uma coisa, é necessário você se arrepender e receba Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia diz que nenhum outro há salvação. Só Jesus, ele pode nos proporcionar, e nos proporcionou, através da sua morte, essas heranças que um dia nós vamos desfrutar na eternidade com Deus. Amém? Vamos lá no tópico 2, que diz: a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Olha, aqui na minha Bíblia diz, no subtópico 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Está lá no versículo 19, na leitura bíblica em classe, capítulo 1. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que diz aqui, uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, ou seja, que fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, nós aprendemos aqui o significado, em algumas traduções no grego, a sobreexcelente grandeza de Deus. Bom, falar aqui da grandeza do poder de Deus é uma coisa que está até fora do nosso alcance, porque Deus é um ser poderoso, não só poderoso, um ser espiritual, mas é um ser que tem todo o poder. Não é? Podemos dizer que Deus, ele, como autor de sua autonomia, ele criou todas as coisas, a terra, o céu e o universo, a infinidade do universo, o universo é infinito. Como é que a gente vai falar de um ser? Como é que a gente vai comparar o nosso Deus? Que não tem comparação. E aqui na lição o Apolo destaca que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, através do seu poder, da sua grandeza, Deus podemos até dizer assim, olha, se a pessoa não quer um compromisso com ele, poderia falar, então não vou deixar de lado. Mas Deus, ele não pensa assim. Deus, ele se preocupa conosco. É um Deus zeloso. Deus, ele é um Deus que ele gosta de ser venerado, de ser adorado. E eu não tiro, não vou nem questionar isso, porque o Senhor Deus, vou falar de um ser que tem todo o poder. Você vê que Deus criou o ser humano, nós somos barro, nós somos pó dessa terra. Deus criou anjos, seres poderosos,
né? Até Satanás, que foi criado por ele, que é um ser, né, que se rebelou contra ele, é mais poderoso do que nós. Os anjos, né? Mas nada se compara a Deus, porque Deus ele tem todo o poder. Ainda que o inimigo seja sagaz, astuto, né, conhecedor das Escrituras, mas entenda uma coisa, Deus ele tem todo o poder. E esse mesmo poder ele foi dado a Jesus, antes de ascender aos céus, quando disse, olha, é-me dado todo o poder, não parte, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu fico imaginando Paulo pedindo ao Espírito Santo que iluminassem as pessoas, os eleitos, os crentes, o povo lá de Éfeso, sobre isso, a pensar, quem é Deus? Quem é o Senhor? Nosso Deus é único. Nosso Deus tem todo o poder. Nos seus atributos exclusivos, a onisciência, onipresença e onipotência. Não há, e nunca vai haver, não haverá um Deus como o nosso Senhor. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4, nós vamos ler aqui para os irmãos, que diz assim, pelos quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, como foi posto aqui nesse tópico, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, Deus ele nos permite que sejamos participantes da natureza divina, com a finalidade de quê? De nos afastar do pecado e viver para Ele. Então, o maior de todos os poderes é esse. É quando uma vida é transformada, uma vida é resgatada, uma alma é salva. E isso só poderia ser possível pelo poder de Deus, né? E a ação do Espírito Santo. Aqui no tópico 2 diz, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, né, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ichos, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, né? Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Tá? Primeiro, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Tá? Então, aqui nós estamos falando aqui, está relacionado à força do poder de Deus, né? Que em alguns vocábulos aqui em grego dá um sinônimo de eficácia, né? Que o poder de Deus, né? Assim como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Em tudo que Deus faz, Ele é bom, é perfeito, tudo tem a sua eficácia, né? Então, o poder de Deus, as coisas que Deus faz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Ele tem a sua eficácia.
né, tem a sua intensidade. O poder de Deus, Deus não está limitado, né, ao tempo, ao espaço, tá? E tudo isso, né, está e opera, né, a favor daqueles que creem. Está disponível, é você que crê, é você que confia em Deus, você acredita, né, no poder de Deus, que Deus, na transformação, que Deus pode fazer na sua vida. Se você crê, você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz, porque é uma pessoa que ela se coloca, né, na dependência de Deus e reconhece que Deus pode resolver tudo aquilo que está fora do nosso alcance. Aquilo que está ao nosso alcance nós fazemos, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Tá? E quando nós depositamos essa confiança em Deus, como cremos no poder de Deus, na eficácia, na intensidade, olha, meu querido, então você é uma pessoa que está como uma rocha, que você está colocando seus pés sobre a rocha inabalável. Louvado seja Deus. Né? E aqui no tópico 3, que diz assim, né, para a gente, o último tópico, aqui diz o seguinte: Cristo, nosso exemplo de exaltação. No subtópico 1 diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo. Olha, coisa linda, né? Ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Não poderia ser diferente, né? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Olha que maravilha. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. E isso é uma coisa que é inquestionável, irmãos. Tá? Cristo, as primícias dos que dormem. Então, Paulo, ele diz aqui que o poder de Deus se manifestou em Cristo, tá? E isso ocorreu quando Jesus ressuscitou dos mortos, né? Então, a ressurreição de Cristo, sem dúvida, irmãos, é a obra de Deus, é o poder de Deus que se manifestou ali. Então aqui diz que quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, ele foi feito as primícias dos que dormem. Aí você me pergunta, Ricardo, o que significa isso? Que muitas pessoas têm dúvida. O que significa as primícias dos que dormem? Lá no Antigo Testamento, quando chegava um momento de fazer a colheita, se fazia a primeira colheita, né, uma parte dessa colheita, ela era o quê? Era oferecida a Deus. Era o quê? Consagrada a Deus. Vamos dizer aqui, os primeiros frutos não eram para os trabalhadores. Os primeiros frutos, eles eram levados para Deus, oferecidos ao Senhor. E quando se fazia essa oferenda para Deus, você estava consagrando toda a sua colheita. Tá lá em Levítico, se eu não me engano. Então, a mesma coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu por nós,
ele foi feito o quê? As primícias da colheita. Jesus, ele morreu, né, e foi o quê? Oferecido a Deus em sacrifício. E a morte de Cristo, ela fez o quê? Consagrou a todos. Todos nós somos o quê? Somos frutos dessa colheita. Porque nós fomos eleitos por Deus. Se você for ver lá em Atos capítulo 2, quando tem a festa do Pentecoste, foi ali, Jesus ordenou que os apóstolos ficassem em Jerusalém, e alguns irmãos, para que recebesse que revestimento de poder. Foi? Aí veio um vento naquela casa, o Espírito Santo encheu a todos, todos começaram a falar em línguas como repartidas de fogo, todos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, e foi ali visto, foi presenciado por um público internacional, porque as pessoas vinham de outras partes do mundo para essa festa, que era uma festa anual, o Pentecoste, que era a festa da colheita, uma festa de gratidão, em agradecimento pela colheita daquele ano, tá? E aquele público presenciou aquele feito, né? Mas na verdade, ali a igreja já estava se formando, estava sendo preparada, revestida do poder de Deus, sendo batizada com o Espírito Santo para a maior de todas as colheitas. E qual é a maior de todas as colheitas de hoje, meus irmãos? É a colheita de almas. Jesus, ele morreu e se tornou as primícias, né, dos que dormem, porque ele foi oferecido, assim como os primeiros frutos lá no Antigo Testamento eram oferecidos a Deus, né? A primeira colheita era oferecida a Deus, né? Uma parte para consagrar, para Deus abençoar. E Jesus, ele foi feito isso, as primícias dos que dormem. Jesus, ele foi o melhor de Deus para nós. O que Deus tinha de melhor, ele ofereceu, né, e recebeu como sacrifício seu Filho, para que um dia, assim como a morte, um dia vai nos alcançar. É a garantia, como diz a lição, que um dia nós vamos ressuscitar. Um dia nós vamos sair, estaremos dormindo no Senhor, e um dia ressuscitaremos para viver com Ele eternamente. Então isso é o que significa. Jesus é a primícia dos que dormem. Nós vamos encerrando aqui que no número 2 diz, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo à direita de Deus nos céus. Até lá em Efésios 1:20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, né? Isso foi profetizado, né? O grau de exaltação para a posição de honra e autoridade indicam um completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, Cristo tomou o seu lugar de honra à direita de Deus. E assim um dia também, que esse triunfo de Jesus sobre a morte nos assegurou, também está assegurado para nós. Essa é a garantia. Se Cristo morreu e ressuscitou, um dia também ressuscitaremos, né? Teremos um corpo transformado, um corpo incorruptível, né? E um dia sentaremos também nos lugares, teremos lugares, né, celestiais. E para a gente encerrar, meus irmãos, aqui no número 3 diz assim, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus,
exaltou a Cristo acima de todo principado, e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz um duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, que está lá em Mateus 16, 18, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, tá? Então, Cristo, assim que, pelo poder de Deus, quando ele ressurgiu dos mortos, Cristo foi exaltado e tomou o seu lugar de direito ao lado do Pai. E diz, né, a palavra do Senhor, que Jesus está acima de qualquer autoridade, de qualquer nome que você pode nomear nessa era ou no futuro. Deus está acima de tudo, né? Jesus, ele disse, ao ascender aos céus, é-me dado todo o poder. Não foi parte do poder, é todo o poder nos céus e na terra foi dado, né, a Jesus. Jesus, ele foi exaltado. E essa exaltação do Senhor é que nos garante que um dia também, a nossa garantia, na sua ressurreição, que um dia também vamos ressuscitar e um dia iremos para a eternidade com Ele. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós terminamos a lição. Tá? Eu vou ler aqui a conclusão. Diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então, essa mensagem final, eu quero dizer para você que está nos assistindo: olha, seja grato a Deus. Exalte o nome do Senhor. Olha quantos benefícios nós recebemos de Deus através da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Então, o nosso Deus, ele é digno de toda adoração, tem que ser adorado todos os dias. Nós temos que expressar diante de Deus a nossa gratidão pela dádiva da salvação. Porque tem muitas pessoas que já não valorizam isso, mas valorize. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus, ele se preocupa com você. Tudo que nós temos passado nesses dias, olha, não se turbe o vosso coração. Deus está do seu lado. Né? Através dessa lição do que lemos aqui, eu espero, né, que isso tenha despertado, tenha alegrado, né, a sua casa, a sua família. Entenda que Deus, né, exaltou a Cristo acima de tudo, de todos, para nos dar tamanhos benefícios. Então, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Maravilha, né, irmãos? Aula abençoadíssima, ministrada pelo nosso professor presbítero Ricardo. Que você possa ter se alegrado nesta manhã, edificado a sua vida com esta palavra. E também queremos aqui, né, já deixar um abraço forte para todos os membros da DEPEV, para as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, e convidar você para que você esteja conosco às 18 horas, também numa transmissão online, porque ainda estamos aí, né, nessa espera de liberação para podermos estar aqui presencialmente, obedecendo às autoridades e também cuidando da sua segurança. Por isso, fique na sua casa, em segurança com a sua família. Já se prepare para as 18 horas você estar aqui, né, juntamente conosco nessa transmissão. Compartilhe, olha, já faça contato com seus amigos, seus irmãos em Cristo. Compartilhe, né, essa página do nosso Facebook, para que 18 horas, né, todos venham ser edificados com a palavra de Deus. Estaremos aqui no tema Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
vamos ministrar a palavra aqui, o nosso presbítero Hamilton vai estar ministrando a palavra, e que você já possa convidar seus amigos, compartilhar, né, também aí através do seu Facebook, através do YouTube, que você possa, né, impactar as pessoas que estão em casa, convidando, né, para estar juntamente conosco aqui na ADPEV, Ministério Palavra e Vida. Nós estamos situados na estrada do Porto Velho 1020 e, né, até termos aí a permissão das autoridades, estamos transmitindo nossos cultos desta forma online, levando para você a palavra de Deus, levando para você o conforto, o consolo do Espírito Santo através da palavra. Eu quero agora orar para terminar, quero incluir todas as pessoas enfermas. Nós estamos aí, a diaconisa Cláudia, juntamente com alguns irmãos, estão aí numa campanha de oração, às 22 horas, estamos orando por todos os enfermos, né? Você que está com algum parente, com algum familiar, algum amigo, alguma pessoa que você saiba que está enferma, passe o nome, né, para a diaconisa Cláudia, entre no WhatsApp, né, dela, para que ela possa relacionar, e 22 horas estamos de joelho, apresentando todos os irmãos, né, a Deus, para Deus, né, abençoar e curar. Jesus é o médico dos médicos, não existe enfermidade que Ele não possa curar. Então, nós queremos agora orar, né, e novamente reforçar, hein? Nós temos aí a revista da Escola Bíblica Dominical, que você pode adquirir, basta você entrar em contato conosco. Você também que quer continuar nos ajudando, porque a sua ajuda é muito importante, né? Se estamos aqui, não é? Nós estamos aqui porque você tem vindo, tem trago, né, o seu ato de fé, a sua semente, e Deus tem nos abençoado. Também quero mandar um abraço aqui para os aniversariantes, né, da semana, nosso irmão Marquinho, a nossa irmã Mônica, que completa um aniversário hoje, né, nosso irmão Marquinho completou no dia 24, que Deus abençoe vocês. Se tiver mais alguém completando aniversário, que Deus possa abençoar a tua vida. Fica aqui o nosso parabéns para você, que Deus derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecendo a todos os membros da ADPEV, a você, meu amigo, minha amiga, até de outra igreja que tem nos assistido, nos ajudado, né? Você que ainda não é evangélico, está assistindo essa transmissão, que você possa, 18 horas, convidar toda a sua família para estar aqui conosco, né, nesse culto online de adoração a Deus, cujo tema é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesta manhã, ó Pai, meu Deus, te agradecer por estarmos aqui, meu Deus, ministrando a Tua palavra, por termos alcançado vidas nesta manhã, famílias, casas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, agora clamar por todos os enfermos, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, sendo vitimados por qualquer tipo de enfermidade. Meu Deus, no nome de Jesus, visita, Senhor, agora os lares, visita, Senhor, os leitos dos teus filhos agora. Meu Deus, repreende todo o mal, visita a casa, Senhor. Meu Deus, que aonde estiver uma enfermidade agora, no nome de Jesus, este mal seja amarrado, e no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade sai. Deus, a gente nesta manhã também incluímos, Senhor, todos aqueles que estão internados nos hospitais, todos aqueles, Senhor, que estão internados em clínicas particulares, que o Senhor derrame a tua misericórdia e venha curar, Senhor, nesta manhã. Também te pedimos pelos teus servos que estão, Senhor, à frente, meu Deus, nesta área da saúde, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, ali, meu Pai, também com amor, com, meu Deus, profissionalismo, cuidando dessas pessoas. Guarda os teus filhos, guarda todos os profissionais de saúde, meu Deus, que tu venha visitar todos os hospitais, meu Deus, do Brasil, e que o Senhor possa, meu Deus, derramar a tua misericórdia, repreendendo todas as enfermidades, repreendendo, meu Deus, este mal que está tirando a vida das pessoas. No nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, e abençoamos, ministramos a bênção da cura sobre todo enfermo, em nome de
Jesus. Querido, Deus é milagroso para operar o sobrenatural. Eu quero agora que você feche os teus olhos, estarei ministrando a bênção apostólica. E não se esqueça, 18 horas, hein? Comece a compartilhar desde agora, a convidar. Estaremos esperando você, a nossa página, para, juntamente com você, adorarmos ao Senhor. Curva a sua cabeça. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações, a divina comunhão, o divino Espírito Santo, sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha, o Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus Palavra e Vida, em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.